Manhã do dia 1º de julho de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus e a misericórdia dele esteja sobre todos nós. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e também por todos vós que têm se unido a nós através da fé. Aqui a gente não se conhece, mas pela fé nós somos esse corpo glorioso chamado Igreja de Cristo. E nós chamamos esse grupo aqui, que estão inscritos ou não nesse canal aqui, como aqueles que são... Paulo deu esse título lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 27. Cristo em vós, esperança da glória. Repetindo isso, Cristo em vós, esperança da glória. Nunca podemos estar sem esse bendito Senhor, o Senhor da nossa vida, Cristo em nós, esperança da glória. Nós agradecemos você que tem feito teus comentários e também compartilhado as mensagens. Se tu te lembrar, deixa sempre lá o teu like para que outros também venham ter a oportunidade de ouvir as mensagens da palavra do Senhor. Queridos irmãos, o Salmo de número 78 é de autoria de Asaf. Asaf era o cantor mor, ou músico mor de Davi. Ele que organizava todo o louvor nos dias de Davi. Mas ele também era profeta. Muitos hinos de autoria de Asaf, que estão aqui nos Salmos, são profecias. E aqui ele citou sobre a ira e a misericórdia de Deus. Porque Deus se ira, irmãos, conosco. Se ira, muitas vezes se irou com o seu povo. Quem conhece a palavra sabe disso, não é? E porque o povo é rebelde, é desobediente, ele recebe de Deus, tem tudo aqui e se esquece que foi Deus que fez. Ele não louva o seu santo nome, não cultua a ele. Ele se esquece, volta as costas para o seu Criador, para aquele que o ama e espera uma ação do homem, uma reação do homem diante de tudo que ele fez por nós. O Salmo 78, versículo de número 19, o salmista estava profetizando e fazendo o povo lembrar-se do que Deus tinha feito pelos seus pais lá no deserto, lá no passado, tirando eles do Egito, da escravidão no Egito, e trazendo, e levando eles para a terra que manava leite e mel, a terra prometida, Canaã, Israel que lá está hoje, né? E nós do mesmo jeito, fomos tirados desse mundo de pecado, esse Egito do pecado, e Deus nos prometeu uma pátria celestial. E Ele nos deu muito, já fez muitos benefícios por nós, já recebemos coisas lindas dele. A mais preciosa foi o perdão dos nossos pecados, a nossa redenção, o perdão, e agora nós aguardamos o dia da redenção. Mas até chegar lá, nós temos que sempre estar lembrados do que ele fez por nós. Não esquecer nunca, e cada dia procurar ser melhor do que fomos no dia anterior, sempre assim. Então o Salmo 78, versículo 19 diz assim: e falaram contra Deus e disseram, acaso Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto?
Eles tinham visto tudo que Deus tinha feito por eles. E agora eles, com essa palavra provocativa, acaso o Senhor poderá preparar uma mesa para nós no deserto? Será que Deus é capaz? Será que Ele pode? Provocando o Senhor. E aqui, voltando um pouquinho atrás, no versículo 12, ou no verso 12 do Salmo 78, diz o que aconteceu com eles no deserto. O que Deus fez por eles no deserto. O que Deus vem fazendo por nós durante toda a nossa vida, que nós facilmente esquecemos. E aqui no verso 12 diz, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan, fazendo lembrar lá atrás no Egito, antes de passar o mar vermelho, antes da saída, maravilhas que Deus fez por eles, coisas que jamais o homem poderia fazer. Verso de número 13 diz, depois dividiu o mar e o fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. As águas pararam de um lado e do outro, porque era o mar. E eles passaram no seco, para o outro lado. A grande maravilha que Deus fez pelo seu povo. De dia os guiou com uma nuvem, versículo 14, e toda noite por uma luz de fogo. De dia os guiava no deserto com uma nuvem. Eles sabiam que Deus estava bem ali. E de noite à noite com uma luz de fogo, com uma tocha de fogo. Estava bem ali. Ali está ele. Podemos dormir em paz. Podemos dormir tranquilos. Fendeu quando não tinha água. O que aconteceu? Fendeu as penhas, as pedras no deserto e deu-lhes de beber como grandes abismos. Saiu tanta água que era igual um ribeiro que saía dos abismos, água pura. Versículo de número 19. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios. De tudo isso eles esqueciam. E ainda prosseguiram em pecar. Olha assim, mesmo assim, mesmo vendo tudo isso, lá naqueles dias, eles prosseguiam em pecar contra o Senhor, provocando ao Altíssimo na solidão. Eles tinham saído do Egito como na solidão. Nós não somos peregrinos e estrangeiros aqui, falamos esses dias aqui ainda. E às vezes, mesmo sabendo que nós somos peregrinos e estrangeiros, aqui nós pecamos, nós desobedecemos. O homem, irmãos, é difícil de ser domado, é difícil. Ele é rebelde, tem esse instinto de rebelião no seu coração. Mas o Espírito Santo, quando nos convence e nos amansa e está conosco, Jesus disse, toma o meu jugo, aprende comigo, ser humilde e manso de coração. Versículo de número 19, daí viu o versículo que eu já li. E falaram contra Deus, coisa triste, irmãos. Falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Meu Deus, ter coragem de saber tudo aquilo, contado por testemunhas, testemunho aqui o contando, e eles param, por acaso o Senhor pode fazer uma mesa para nós no deserto? Claro que pode, meu irmão, em qualquer situação. E no versículo 20 já passo para Esther. Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros, em abundância poderá também dar-nos pão e preparar-nos carne para o seu povo? Será que ele pode fazer isso? Já tinha feito tudo isso. Mas eles se esquecem, né, Esther? Como o povo se esquece. Mas nós lendo aqui em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 e o verso 8, olha o que ele também o Senhor Jesus agora é que fala.
ele diz assim: mas recebereis poder. Não, vocês não vão ser. Quando vocês receberem esse poder, vocês não vão ser igual aquele povo rebelde. Covardes, né, Esther? Não. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esses aqui não ia, quando eles recebessem, quando nós recebemos, nós não vamos falar assim contra Deus. Nós não vamos poder ser rebeldes assim. Pecar, pecamos. Mas no mesmo instante já tem ali um assessor divino que faz nós dizer: Senhor, perdoa-nos. E Deus não vê nós agora, mas vê o sangue do seu Filho que verteu na cruz. E por isso temos que ser testemunhas. Essas palavras foram das últimas que Jesus disse antes da ascensão dele ao céu. Verdade. E ele ainda disse: ficai lá em Jerusalém, porque lá vocês vão receber esse poder. E receberam. E aí começou as testemunhas do Senhor. Assim nós devemos ser testemunhas, como aquele povo ali que foi lido. Ele não foi uma testemunha verdadeira. Ele provocava Deus, mas nós não. Com o Espírito Santo, nós vamos adorar, glorificar e dar testemunho verdadeiro do que Ele fez por nós. Então, Esther, o que faz um homem negar aquilo que o Senhor já fez na vida dele é a falta do Espírito Santo na nossa vida. É a falta do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós temos essa marca gloriosa, ou o bendito Espírito Santo está em nós, nós não temos como entristecer o Espírito Santo. Paulo escreve: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual foste selado para o dia da redenção, para esta viagem, dada a saída do Egito, saída do pecado, uma vida nova agora, um novo nascido, e agora tu vais sempre brilhando, 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 te mantendo em comunhão com Deus até chegar no teu destino. Por isso Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Isso ele não falou somente para os 12, ele falou para a multidão que estava ali para ouvir ele, para todos. E testemunhas do Senhor somos todos nós, irmãos. Às vezes vocês veem nós falar coisas do passado aqui, não porque nós vivemos de saudades, não, irmãos. Temos sim as nossas saudosas lembranças, mas a igreja não vive de saudades e de um passado. Ela tem que viver do hoje. O Espírito Santo é do hoje, é o agora. Ele está agora comigo e contigo, para nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus disse. E quando ele vier, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. O povo do hebreu, lá do Salmo 78, olha o que eles disseram: sabendo de tudo. As testemunhas iam passando, porque nunca faltou testemunha no deserto. Além de Moisés, tinha outros. Lá chegou só 2, mas quantos que já saíram mocinhos lá do Egito, que tinham entendimento, mulheres e meninos e meninas já mocinhos, que chegaram vivos lá na Canaã. Eles diziam, eles falavam o que tinha acontecido com os pais dele, a passagem no Mar Vermelho, a saída do Egito, a água na rocha, o pão que caía do céu, a água que brotava, tudo isso eles falavam. Mas o povo rebelde, os que não criam, iam ficando prostrados no deserto. Agora nós temos uma fonte, irmãos, uma fonte que se declarou, uma mensagem clara. João 7, Santo Evangelho de João 7:37. Quando Jesus disse: no último dia
da grande festa. E no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, se você tem sede, pode vir a Jesus e beber. É uma testemunha dele que está te dizendo. É as escrituras que estão falando, está registrada. E nós, como testemunhas dele, olhamos para o que está escrito e transmitimos para que você ouça. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E mais, ele diz no versículo 38, quem crê em mim, como diz as escrituras, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Esta é a mensagem, irmãos, que nós, testemunhas do Senhor, precisamos continuar pregando, anunciando. Nós não vemos mais literalmente uma nuvem sobre nós durante o dia, nem uma coluna de fogo à noite para nos guiar, mas o Espírito Santo está de dia e está de noite no nosso coração. A igreja do Senhor andou assim todo o tempo. Era diferente, é diferente esse deserto, mas mesmo assim alguém com tudo isso pode dizer: Jesus, tu pode me dar água? Tu és poderoso o suficiente para me dar água da vida? Para me fazer tranquilizar a minha alma? Eu estou aflito, eu estou pecando, eu caí, eu preciso me levantar. Tu podes? Claro que ele pode. Senhor Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, alguém diz para ele, faz. Com o pai daquele menino, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa por nós, faz. E Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Aí aquele homem, o pai do menino, disse, Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. A incredulidade, irmãos, do homem é uma coisa terrível. Ela faz nós perecer. Nós precisamos crer verdadeiramente que ele pode. Ele está ali, ele está falando. Aquele que crê nele, como diz as escrituras, renegar esse mundo, renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres desta vida e cultuar verdadeiramente a ele, ser templo do Deus vivo, e quando se reunir com os irmãos lá na casa do Senhor, sejamos templos de Deus, cheio do Espírito Santo, e tudo vai ser glorioso na nossa vida. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento sagrado, da tua palavra, Pai, revelada a nós através do teu Santo Espírito. Guarda-nos em ti, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a ir até o fim e nunca renunciar e nunca deixar de ser uma testemunha tua. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia e até amanhã, querendo o Senhor.